Olá, nono ano! Tudo bom? Como vai vocês? É um prazer estar aqui com vocês, agora nesse momento que nós estamos iniciando mais um ciclo, mais um PET volume 5. Vamos lá? Então, nós estamos agora entrando no PET volume 5 da disciplina Língua Portuguesa para o nono ano do ensino fundamental. Iniciamos agora, então, a correção da semana 1, onde nós falaremos bastante sobre leitura e figuras de linguagem, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui um texto com o tema 84% dos brasileiros buscam ter uma rotina de autocuidado, mas apenas um terço consegue, revela a pesquisa. Esse é um texto que foi publicado pela Bayer, vocês devem conhecer. Bayer é uma empresa, é um laboratório, né, de medicamentos da indústria farmacêutica, e ela encomendou, então, uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Ibope, e o objetivo dessa pesquisa era representar apresentar, na verdade, como é que os brasileiros se cuidam, como é que os brasileiros fazem para manter a saúde nesse momento atual que nós estamos vivendo de pandemia. Um momento em que muitas pessoas abandonaram a rotina que tinha antes e entraram numa nova rotina completamente diferente. A atividade física, o cuidado físico, o bem-estar acabou ficando de fora, as pessoas acabaram muitas ganhando aí uns quilinhos extra, né? Houve uma reclamação generalizada de pessoas que acabaram se descuidando e engordaram, enfim. Essa pesquisa aqui foi publicada com o objetivo de fazer o que o próprio texto diz, que seria um raio-x dos hábitos de autocuidado dos brasileiros. Tá certo? Então, aqui, nós não vamos ler o texto na íntegra, nós vamos manter aquele velho combinado nosso de pausem aqui, pausem o nosso vídeo, realizem a leitura se ainda não tiver lido, e aí nós vamos, então, direto para as questões. Número 1. Qual a finalidade do texto? Bom, a finalidade do texto é relatar os resultados obtidos em uma pesquisa do Instituto Ibope sobre a consciência de autocuidado por parte dos brasileiros atuais, ok? Segundo o texto, quais são os sinônimos de autocuidado? O que seria autocuidado de acordo com esse texto que está aqui nas nossas atividades? Bom, os principais autocuidados ditos aqui no texto os principais são, né, me perdoe, alimentação, o texto fala o tempo todo sobre se alimentar de maneira correta, atividades físicas, consultar um médico, ir ao médico e realizar exames. Esse aqui seria, então, os principais autocuidados que os brasileiros devem ter, qualquer pessoa deve ter de acordo com o texto. E também, esse texto cita alguns outros autocuidados, por exemplo, cuidar do corpo, cuidar da higiene pessoal, evitar o tabagismo, que é quem fuma, né? Evitar a bebida alcoólica em excesso. Qualquer coisa dessas aqui foram citadas no texto e sim, faz mal à saúde, o tabagismo e a bebida alcoólica em excesso, né? O tabagismo em qualquer nível, não é só fumar pouco, é de fato não fumar. Número 3 diz, escolha 5 palavras-chave do texto. Como o próprio nome diz, a escolha dessas palavras dependerá da importância delas no texto. Em torno delas é que o texto foi construído. Então, vamos pensar aqui, 5 palavras-chave. Se você falar essa palavra, você consegue ter uma noção geral do que o texto vai dizer. Nessa questão aqui, você pode escolher palavras diferentes das que eu deixei aqui. É que no meu entendimento, quando eu li esse texto, essas 5 palavras aqui são as palavras que
dão norte para o texto, tá certo? Sem elas, o texto ficaria, a explicação desse texto ficaria, de certa forma, incompleta. Então, vamos lá, 5 palavras que eu escolhi. Pesquisa, autocuidado, saúde, brasileiros entrevistados. Ok? Agora, escreva 3 ideias fundamentais para o desenvolvimento do texto. Então, nós vamos ler o texto e separar nele 3 ideias fundamentais para que ele fosse desenvolvido e para que nós consigamos entender o que está sendo dito. Bom, eu separei também 3 ideias e a de vocês pode sim ser diferente, tá bom? As minhas foram: o autocuidado está relacionado a uma rotina saudável. 3,4%, ou me perdoem, 3/4, me desculpem pelo erro, 3/4 dos brasileiros reconhecem os principais fatores para se ter uma boa saúde, o que é uma grande parcela de brasileiros, né? 3/4 sabem o que leva a uma boa saúde, a uma vida com bem-estar. Porém, olha a próxima ideia. Apenas 1/3 destes conseguem manter hábitos saudáveis regularmente. Então, 3/4 sabem, nós já jogamos para o alto aí 25% da população brasileira. Desses 75% que restou, esses 3/4, apenas 1/3 destes conseguem manter hábitos saudáveis. Então, quando nós paramos para pensar, são realmente poucas pessoas, não é verdade? Qual é o assunto tratado no texto? Sobre o que é que esse texto está falando? Sobre os hábitos de autocuidados dos brasileiros. Número 6. Que circunstâncias levaram à realização da pesquisa noticiada? Por que é que essa pesquisa foi feita? Bom, o fato de estarmos vivendo uma pandemia que mudou toda a nossa vida, inclusive os autocuidados necessários à nossa saúde. Por isso que a Bayer teve aí essa ideia de fazer uma pesquisa nesse sentido, certo? A atividade 2, agora, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as nossas figuras de linguagem. E então, as figuras de linguagem, que nós tanto já falamos sobre elas, são recursos estilísticos usados para criar efeito de sentido no texto. Como assim? Eu quero dar um efeito mais bonitinho, eu quero melhorar meu texto, eu quero sair da escrita retilínea, formal, então vou usar figuras de linguagens. Nessa atividade aqui em específico, nós vamos considerar 3, 4, 5, 6, 7 figuras. Mas nós temos muito mais que isso, muito mais, tá bom? Pegamos essas daqui apenas para este exercício, ok? Então, vamos fazer uma breve recapitulação aqui destas figuras de linguagem. Vamos lá? Primeiro vamos falar sobre a metáfora. O que seria a metáfora? A metáfora é uma comparação de palavras com significados diferentes, cujo termo comparativo fica subentendido. Bom, é uma comparação de palavras com significados diferentes. Olha o exemplozinho que deixou aqui pra gente. Olha, a vida é uma nuvem que voa. Então, quando a gente pega para pensar na metáfora, e aí eu trouxe aqui para vocês uma outra explicação adicional sobre o que é metáfora. Bom, a metáfora nada mais é do que uma comparação sem o termo comparativo. O que seria o termo comparativo? Quando você usa a palavrinha como, quando você usa a palavrinha igual. Por exemplo, olha aí os exemplos que nós temos. A menina é um doce. Essa é uma metáfora, porque você está falando de uma menina que ela não é um doce, mas ela é uma pessoa tão dócil, ela é uma pessoa tão tranquila de se conviver, tão meiga,
que ela atribuiu as qualidades aí da palavrinha doce. A menina é um doce. E se fosse então para transformar esta metáfora em uma comparação, aí nós iríamos dizer: essa menina é igual a um doce. Essa menina é como um doce. Olha só. Um outro exemplo bem bonito aqui é: o amor é fogo que arde sem se ver. O amor é fogo. Será que o amor é um fogo? Na verdade, o poeta aqui quis dizer que o amor é como um fogo, que o amor queima, o amor aquece, ok? Então, quando você usa uma metáfora, você está comparando dois elementos sem usar o termo comparativo. Você está dando um significado diferente a um termo já falado. Falando agora sobre a metonímia, esta é a transposição de significados quando você considera a parte pelo todo. Por exemplo, ao invés de eu dizer que eu costumava ler livros de Shakespeare, eu poderia dizer que eu costumava ler Shakespeare. Alguém lê uma pessoa? Não, você vai ler a obra daquela pessoa, daquele autor. Entendido? Bom, nós vamos aqui falar também sobre a personificação ou prosopopeia. A prosopopeia ou a personificação são dois nomes diferentes para a mesma figura de linguagem, meninos. É a atribuição de qualidades e de sentimentos humanos a seres irracionais. Por exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Quando você pode também, por exemplo, usar o exemplo aqui de personificação, vou puxar aqui para vocês agora, só um segundo. Aqui está o exemplo que eu separei para vocês. Inclusive é a letra de uma música, né? Se eu não me engano, Lulu Santos. Acho que sim, ó. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas. Olha que lindeza, a professora até canta, gente. Então é isso. Quando um objeto ou um ser inanimado adquire, então, qualidades humanas. O vento não tem condição de beijar, as ondas não têm condições de lamber, o sol jamais abraça, o coração não canta. Mas então, para se dar ênfase, para se criar um estilo literário bonito e interessante, esse é mais um recurso que se chama personificação ou prosopopeia. Combinado? Voltando então para a explicação do nosso PET, nós vamos também falar aqui um pouquinho sobre a antítese, que é o uso de termos que têm sentidos totalmente opostos. Vocês já ouviram a expressão assim, olha, morte em vida? Isso é um estilo, é um exemplo de antítese. Olha o exemplo que o PET nos trouxe. Toda guerra finaliza por onde devia ter começado a paz. Então, aqui nós usamos termos que têm sentidos totalmente opostos um ao outro, tá bom? Essas outras aqui também são figuras de linguagem importantíssimas, mas nós vamos nos concentrar nestas 4 que nós falamos para a nossa próxima atividade, ok? Aqui pede para que você leia os textos e indique qual é a figura de linguagem que foi utilizada em cada um deles, tá? Então, vamos lá. Cascas. Limão desabafa. Já passei muito aperto na minha vida. Então, aqui nós temos algo como se fosse a capa de uma revista. E o principal aqui é o limão. Nós estamos falando de um ser inanimado, um ser sem vida, em que ele pegou, né, foi atribuído a ele qualidades humanas. Olha, o limão diz que já passou por muito aperto, o limão desabafa. Então, aqui nós temos a personificação, ou prosopopeia, foi o último que nós comentamos. Ao limão foi atribuída a característica de ser humano, que é desabafar, que é falar o que já passou na sua vida, ok? A próxima aqui, o texto 2,
banho e tosa, aqui o seu cão, sai um gato. Eita! Bom, aqui nós temos então a metáfora, porque usou-se, conforme nós dissemos lá no início na explicação do que é metáfora, usou-se dois termos com sentidos diferentes para completar o sentido da frase. O cão, o cachorro que a pessoa levou lá no pet shop, ele não vai virar um gato. Ele vai sair de lá tão bonito quanto um gato, porque geralmente usa-se a palavra gato para dizer que uma pessoa está bonita, que uma pessoa está bem arrumada, bem vestida, né? Então, a palavra gato aqui está no sentido conotativo. Esta é uma metáfora, ok? Próximo texto. Aqui nós temos uma propaganda dos chocolates da marca Lacta. E aí aqui diz assim: 5 novidades para deixar você de boca aberta, fechada, aberta, fechada, aberta, fechada, aberta. O que quer dizer? Que você tem 5 tipos de chocolates diferentes que vai deixá-lo de boca aberta, no sentido de que você está pasmado, está surpreso. E ainda usaram o recurso das palavras que se opõem uma à outra, os termos que se opõem. Fechada, aberta, fechada, aberta, fechada, aberta. Então, vamos entender? Aqui nós temos 2 tipos de figura de linguagem. A primeira é a antítese, que é quando você usa 2 termos de sentido oposto. No caso aqui, o aberto e fechada, aberto e fechada. E nós temos também a metáfora, quando disse que as novidades vão deixar você de boca aberta. Por quê? Porque a palavra de boca aberta, ela é uma metáfora no sentido de que você usou aqui palavras com significados diferentes para dar sentido e deixar algo subentendido na sua frase. Além destas, nós temos aqui uma outra figura de linguagem que não foi explicada no PET, mas que nós podemos encaixar aqui. É uma figura de linguagem chamada anáfora. Que figura é essa, professora? É a figura de linguagem em que as palavras são repetidas para se dar ênfase. Você diz um termo, repete, repete, repete. Então, para dar ênfase, foi o que fizeram aqui, ó. Vão te deixar de boca aberta, fechada, aberta, fechada, aberta. Então, deu-se ênfase no que foi falado, ok? Já a próxima questão aqui, questão 2. Qual a importância das figuras de linguagem nos textos acima? Por que é que elas foram usadas nos textos aqui? Bom, as figuras de linguagem foram usadas para apresentar de forma inteligente, de forma criativa, de forma que a pessoa que está lendo essa propaganda se sinta estimulada para consumir esses produtos. Elas podem ser clientes em potencial para essas marcas, ok? Bom, agora a nossa última atividade pede para que você tente observar aí nos textos que você lê no seu cotidiano, seja para a escola, seja para qualquer outra finalidade, figuras de linguagem e os efeitos que elas podem gerar. E aqui pede então para que você dê pelo menos 2 exemplos de figuras de linguagem. Essa daqui é uma resposta pessoal, então nós vamos deixar aqui para que você possa realizar e encaminhar na sua atividade. Pelo menos 2 exemplos de figuras de linguagem de textos do seu dia a dia, do seu cotidiano, combinado? Ok, meninos, então nós encerramos aqui a nossa semana 1. Nós faremos uma breve pausa para um descanso merecido na próxima semana e nós voltaremos então já na outra semana para continuarmos as correções do nosso PET volume 5, tá bom? Espero as atividades de vocês, um grande abraço, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo.